Pessoal, vamos falar sobre, finalmente, a desabilitação das redes 2G nos celulares da Android. Uma boa medida de segurança que as versões mais novas agora estão disponibilizando, né? Essa notícia foi sugerida por Hugo SDZ. Obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois é, que coisa, né? A gente está falando de 5G, 4G, já tem lugares do mundo falando em 6G, né? De geração da telefonia celular e coisa e tal, e no entanto, a gente tem problemas ainda com a 2G. Vamos entender essa história. O que acontece aqui? O seu celular, ele tem a possibilidade de conexão desde a 2G até a 5G, os celulares mais modernos, ou até a 4G, os celulares um pouco mais antigos, né? A 1G não tem condição, porque a 1G era analógica, foi a primeira geração de celulares que era puramente analógico, essa já está totalmente obsoleta. Eu não sei nem se ainda tem alguma rede, alguma antena disso por aí, mas de qualquer forma não funciona mais a 1G. Mas a 2G, você ainda tem muitas antenas por aí em alguns lugares, né? São antenas antigas, e o que o seu celular faz? Ele tenta conectar no 5G. Se ele não consegue nenhuma conexão com 5G, ele tenta o 4G. Se ele não consegue, ele tenta o 3G. Se não consegue, aí ele vai para o 2G, que é a última tentativa dele. Se não conseguir 2G também, ele dá sem sinal, não tem sinal, né? Bom, e aí o que acontece nesse caso? Qual que é o problema do 2G? O 2G foi uma tecnologia inventada lá atrás, anos 2000, e ela é suscetível a um ataque chamado Stingrays. É um ataque que é na arquitetura do protocolo do 2G. Então não tem como corrigir, né? Porque o protocolo tem essa falha. É o que eu falo, dos erros de sistema, os piores erros são aqueles erros no projeto da coisa, no projeto do protocolo, no projeto do sistema, porque são os mais difíceis de você corrigir. Se você tem um erro na codificação, na hora de implementar uma função, é uma coisa menos crítica, porque você pode ir ali e corrigir aquele erro. Mas quando é um erro no projeto, você fica nessa situação. Até hoje existe o erro e não tem nada que se possa fazer para resolver esse erro na tecnologia 2G. Então, eles chamam isso também de IMSI Catcher, que basicamente a pessoa se faz passar, o atacante, né, o hacker, se faz passar por uma torre de celular, né? Você sabe, o seu celular está o tempo todo tentando conectar com várias torres que tem na sua proximidade. Então o que acontece? Se ele não consegue conectar com nenhuma torre 3G, 4G, 5G, 6G, e tiver uma maleta dessa, eles estão botando aqui como se fosse uma van, né, um negócio grande, mas hoje em dia tem até maleta que faz isso, tá, que faz esse ataque de Stingray, né? Se tiver uma maleta dessas por perto, ele vai achar que essa maleta é uma torre. A maleta consegue se fazer passar por uma torre de celular. E aí ele conecta nessa torre, achando que é uma torre legítima da empresa, e aí que vem o ataque, né? O ataque em si é o ataque man in the middle. É o ataque do homem no meio, né? A pessoa vai fazer uma interceptação da sua ligação. O que acontece nesse jeito, né? Nessa forma, né? O man in the middle é um ataque que acontece em várias situações. O atacante precisa ter um componente, um computador, no meio do caminho, no meio da ligação entre você e o servidor. Então, por exemplo, quando você acessa o servidor do seu banco, itaú.com.br, ou bradesco.com.br, ou qualquer outro assim, o seu cliente, o seu navegador, ele estabelece uma criptografia ponto a ponto com o servidor. Mas, se tiver um componente no meio do caminho que está comprometido, ele pode fazer o quê? Ele pode fingir ser o servidor do banco para você, e para o servidor do banco ele fingir ser você. Então, ao invés de você estar estabelecendo uma criptografia de ponto a ponto do seu navegador até o banco, você está, na verdade, com uma criptografia de duas pernas. E ali naquele componente os dados estão em claro. Então o atacante consegue ver sua senha, consegue ver suas informações bancárias, consegue até alterar a coisa no meio do caminho, fazendo esse ataque de man in the middle, né? Para você parece que ele está certinho, que você conectou no banco. Por quê? Porque ele usou um certificado digital dele para fazer a conexão HTTPS. Então aparece HTTPS, aparece a chavinha lá bonitinha, mas na verdade você não está falando com o seu banco, você está falando com um atacante no meio do caminho. Isso é uma das coisas que eles conseguem fazer, eles conseguem pegar um monte de informação, pegar SMS, chamada de voz, enfim, conseguem usar um monte de coisas no 2G, né? O 2G, para usar a internet no 2G, é sofrível, viu?
Mas, enfim, consegue pegar um monte de informação, interceptar ligação de celular e tudo mais dessa forma. Isso é muito comum para espionagem e coisa e tal. Essas maletas são chamadas de maleta de espionagem mesmo, né? E, bem, isso só funciona na tecnologia 2G, porque ela era antiga, ela não tem um protocolo atualizado. Na 3G, eles já corrigiram esse problema, então já existe uma maneira, um protocolo para as torres legítimas, para você ter garantia, para o celular ter garantia de que está falando com uma torre legítima. Então, esse tipo de ataque aqui se torna muito mais difícil na tecnologia 3G, na 4G também, na 5G, a partir daí, todas elas não têm o problema. Qual que é o problema? Porque ainda tem gente que cai nesse caso, porque justamente o pessoal instala essas maletas em lugares estratégicos, que você não tem conexão com outras antenas, aí o seu celular tenta conectar na 5G, na 4G, não consegue, tenta 3G, não consegue também, aí acha aquela antenazinha 2G ali, olha que beleza, vou conectar nessa antena, e na verdade não é uma antena legítima, é alguém espionando as suas informações, né? Então, esse ataque é usado muito até por autoridades da lei, né, por policiais, mas também para um monte de tipo de espionagem, de roubo de informação, enfim, é uma coisa bastante complicada, não tenha dúvida, né? E aí, qual que é a grande vantagem aqui? O Android agora permite que você desabilite o 2G. Olha, não quero 2G. Se você não achou 5G, 4G, 3G, esquece, não precisa nem tentar, porque 2G não vai 2G também é GPRS, aquelas coisas assim, esquece, isso não vai funcionar, não vai ajudar em nada. Então, não conecta em nada. Então, essa é a vantagem de segurança que eles estão oferecendo. Se você tem um Android 12, tá? A versão 12 do Android, você pode ir lá em Settings, Network, Internet, Sims Allow 2G, ou seja, permitir 2G. Isso aqui vai estar ativado por default, mas você pode ir lá e desativar. Então você não vai ter mais não vai permitir mais o seu celular conectar em 2G e com isso vai evitar esse tipo de ataque. Mas repara, eles estão deixando claro aqui que tem um monte de limitações, tá? Primeiro você tem que ter um Android 12. Androids anteriores não fazem isso. Depois que depende do hardware, porque na verdade esses celulares hoje em dia, o próprio hardware já faz toda essa conexão de procurar 3G, 4G, não sei o que lá, ele já faz toda essa conexão. Então, se o seu hardware não tiver essa opção, o software não consegue te fornecer essa opção também, né? Então, depende. Então, apenas celulares mais novos, Android 12 e com hardware novo, que vai conseguir esse tipo de coisa. E mesmo assim, nas chamadas de emergência, isso pode ser contornado, tá? Ele ainda pode usar a rede 2D. Mas tenha em mente que é uma possibilidade muito pequena. Você está preocupado em ser espionado numa chamada de emergência, né? Realmente faz sentido isso daqui. Nessa chamada de emergência, eles desabilitam essa proteção e você pode conectar numa antena 2G. A menor preocupação sua no momento de emergência, será que eu estou sendo hackeado aqui, né? Enfim. A Apple ainda não fez isso no iPhone, então quem usa iPhone da Apple ainda não consegue, não tem essa opção, ele continua procurando 2G, então vai continuar suscetível ao ataque que está sendo colocado aqui. E, bom, além da questão da gente como usuário de telefonia entender o que está acontecendo, para quem desenvolve sistemas isso também é importante. Por que é importante? Qual é a dica que dá esse tipo de ataque? Na verdade, não é a dica para esse tipo de ataque, isso aqui é um ataque ao protocolo de hardware, a gente como desenvolvedor de software não tem como fazer muita coisa, mas reforça a importância de você verificar o certificado do servidor, ver se o servidor está usando um certificado legítimo, né? Quando você desenvolve um aplicativo para celular, tipicamente esse aplicativo ele vai fazer uma série de chamadas para um servidor, para o back-end, para pegar dados, levar informações, etc. Né? E tipicamente, se você está desenvolvendo com segurança, essas chamadas vão ser todas em HTTPS. Então, uma coisa é você garantir que a chamada está sendo feita em HTTPS, mas além disso, é importante que o seu front-end, que o seu aplicativo, cheque se aquele certificado que está sendo dado pela outra parte é um certificado válido, é um certificado esperado, o subject está correto, o emissor está correto. Então, isso é muito importante que você faça essa verificação. Por quê? Porque você evita o ataque de man in the middle. Mesmo que caia numa situação dessa, se tiver um man in the middle, ele consegue até fazer a conexão HTTPS dos dois lados, mas ele não consegue providenciar um certificado válido igualzinho ao do banco. Ele gera um outro certificado lá que, né, tem algumas características iguais, mas não vai ser igual ao certificado original do seu back-end, do seu servidor
final. Então, é realmente importante fazer essa verificação. Não esqueça, só HTTPS não basta. Tem que checar se o certificado é válido e é emitido pela entidade emissora esperada e o subject é correto também. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.